assim também abundeis nesta graça. Saudamos a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Convido aos irmãos a se colocar de pé, para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 7. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância e alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunhou eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestai superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, em todo cuidado, em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nesta graça. Amém. Que nós possamos agora fazer a nossa oração a Deus. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque o Senhor, ó Pai, nos escolheu, o Senhor nos chamou para que nós possamos, ó Pai, bendizer o Teu nome aqui na terra, Pai. Cuida de nós, Pai, nos dá um culto diante da Tua graça, e o Senhor receba, Pai, nosso culto com aroma suave, e nós possamos, ó Deus, tocar o Teu coração nesta noite, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Cantemos o hino 63. Si no
que se humilha será exaltado. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, a primeira palavra do Senhor, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9. Diz a palavra do Senhor: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Convido a igreja a ler, para lermos todos juntos esse último versículo. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Agora teremos alguns instantes de oração silenciosa para confessar os nossos pecados a Deus e sermos perdoados por Ele. O silêncio será quebrado com o hino do coral. Oremos, irmãos.
trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Neste momento, eu convido a equipe de louvor a se colocar aqui na frente, convido toda a igreja ainda mais uma vez a se colocar em pé. Abramos a palavra do Senhor no livro de Malaquias, no capítulo 3. Os versículos 8 a 10. Lemos todos juntos. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Boa noite, igreja. Essa primeira música que a gente vai tocar é nova. Quem conhecer, por favor, cante com a gente. A gente vai cantar ela uma vez, logo depois a gente vai voltar ao início e cantar ela de novo com toda a igreja. Vanity.
Oh,
Estamos em pé e dizer ao irmão que está do nosso lado, graça e paz, saudando-nos uns aos outros. Meus irmãos e minhas irmãs, os irmãos que nos visitam pela primeira vez, sejam bem-vindos, bem-vindas, Deus abençoe a sua vida. Aqueles que há muito tempo não vinham aqui conosco, sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Essa casa é casa de oração para todos os povos. Glaucio contou ali o Assado e a Andréia, que saudade de vocês, viu? Puxa vida, é tão bom ter vocês aqui com a gente. Cadê o Vassalinho? Tá aí? Deve estar grande, olha lá, cadê o Fabinho? Oi, Fabinho, tá bonito, hein, cara? Aí, que bom, meus irmãos, ter cada um de vocês aqui no culto que prestamos ao Senhor Deus. Todos sejam bem-vindos e bem-vindas. Alguns avisos, por favor, meus irmãos. Eu quero, na verdade, reforçar os avisos que estão no boletim. Então eu não vou falar tudo, você pode ler aí no boletim. Primeiro, o coral, Reverendo Joás Dias de Araújo, convida a todos aqueles que já cantaram no coral. Você cantou um mês só, como eu, você pode vir aqui semana que vem, ensaiar com o coral. Não foi só um mês, né? Ainda foi mais tempo. Mas pode, semana que vem é o reencontro de coralistas, ex-coralistas. Não é só para quem é de fora, é para os da igreja também que já cantaram no coral, para que você possa relembrar como é bom cantar junto com esses irmãos. Segunda notícia, reforçando, é o Francamente, que está aí no boletim. É uma atividade da UMP para a igreja. A UMP preparou um encontro na semana que vem para um bate-papo, uma conversa aberta e franca com um pastor que estará aqui conosco, o reverendo Gerson Leite de Moraes. O tema e o horário estão aí no boletim. Peço, por favor, que você leia este aviso depois do culto. Agora não. Bom? E os casais têm um aviso para dar? Um recado? Tem? Vamos lá. Os casais que eu digo é o Ministério de Casais da Igreja. Obrigado. Enquanto eles preparam lá, já foi. Take
você ainda não deu o seu nome para os casais, por favor, queiram entrar em contato. Aqueles que já o fizeram também conversem sobre formas de pagamento. Está dado o belo recado. A gente quer fazer um antes e depois, né, do pessoal que está por aí, né, Silvia? De 2000 tanto para cá, ver como é que está, como que mudou. Então, passa-nos, procure um dos casais aí para isso. A UPA, no próximo sexta-feira e sábado, tem noite do pijama. Sexta-noite, dia 13, começa na sexta-feira 13, né? Noite do pijama, sexta-feira 13, percebe? Trazer colchão, roupa de cama, travesseiro, Bíblia, R$10 para lanche para o café da manhã. Termina sábado às 10 horas da manhã. Deus assim abençoe os coordenadores da UPA. Dado o recado. Meus irmãos e minhas irmãs, convido as crianças para vir à frente, por favor. Nós vamos orar com vocês
para cada um de nós ouvir a mensagem, não é? Crianças até 7 anos, viu? Podem vir. Davi está perguntando o que ele vai fazer aqui. Ele fez 8 anos essa semana. Vai com a irmãzinha, depois a gente vê mais. Feche seus olhos, meu querido. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar para o céu. Vamos orar para o céu. Vamos orar para o céu. Senhor nosso Deus, agora, Deus, nós vamos ouvir a tua palavra mais uma vez, ler, meditar sobre ela. Que o Senhor Deus nos conduza, nos faça entender o que o Senhor tem para nos ensinar. Nós oramos a Deus em nome de Jesus. Amém. Abramos, irmãos e irmãs, nossa Bíblia, mais uma vez, na profecia de Malaquias. Malaquias, o 3º capítulo, do versículo 6, do 6º versículo até o versículo 12. 3º capítulo de Malaquias, Malaquias 3, do 6º versículo ao versículo 12. Antes de ler o texto, eu devo dizer algumas coisas. Primeiro, eu estou aqui na igreja há 8 anos como pastor. Conheço essa igreja desde 97. E desde que estou aqui, no culto vespertino, eu jamais falei sobre esse assunto do texto que nós vamos ler. Confesso, meus irmãos e minhas irmãs, que esta semana foi uma luta interna, muita oração. É muito tempo que Deus tem colocado no meu coração de falar sobre esse assunto. E hoje, aproveitando a oportunidade, mudamos até alguma coisa aqui na liturgia, eu, depois de oração e de muito pensar, eu entendi o propósito de Deus. Então eu chamo a sua atenção para esse texto e peço a Deus que abra o nosso coração para entender a mensagem que Ele colocou no meu e que agora possa também fazer guarida no seu coração. Malaquias 3, de 6 a 12. Diz assim o texto: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações o chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Continuemos a nos preparar para ouvi-la, ouvindo agora uma mensagem pelo coral.
Santíssimo Deus, que as palavras dos meus lábios, o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença. Fala conosco, Deus. Ensina-nos, exorta-nos para a honra e glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o certo receio que se apresentou diante de mim para falar sobre o assunto dízimo acontece por causa dos erros que nós, infelizmente, assistimos, vemos, ouvimos falar, sobretudo das igrejas televisivas, das cobranças abusivas, dos erros doutrinários, das cobranças equivocadas. Falaram até de trízimo, falaram de tantas e tantas cobranças por aí. Então, inicialmente, esses erros às vezes fazem com que a igreja se encolha diante dessas questões. Nós não podemos fazer isso. O segundo motivo é porque no domingo à noite, pastor Jabes, tem muita visita, o pessoal vem aqui e vai ouvir falar de dízimo, vai dar uma espantada. Então, para você que nos visita, sobretudo se você não é membro da igreja, mas está nos visitando, não perca o foco daquilo que eu vou dizer aqui hoje, porque Deus também tem uma palavra para você. A palavra aqui é para mim, que sou membro de uma igreja, para você que é membro da igreja, é para você que nos visita, é para você que é membro da igreja que precisa ouvir essa palavra. Então preste bastante atenção. Nós vamos caminhar bem tranquilamente aqui naquilo que Deus tem colocado no meu coração e colocou no meu coração. Quando lemos Malaquias, nós podemos cair no engano, no erro de achar que com a nação estavam algumas coisas muito bem. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas não era assim. Alguns autores dizem que o profeta Malaquias viveu nos mesmos dias de Esdras e Neemias. E então a gente conhece um pouquinho melhor essa história. O povo de Israel estava disperso, a nação estava longe de sua terra, o templo estava destruído, a cidade estava destruída, com ela toda a noção de nação deixou de existir. E o maior erro, na verdade, denunciado por Malaquias, por Esdras e Neemias, foi o deixar os preceitos de Deus. A primeira coisa que foi feita quando o templo foi reconstruído e a cidade reconstruída foi um culto onde o povo releu e ouviu de novo da lei do Senhor. A Bíblia foi lida, algo que há muito tempo não acontecia. Alguns preceitos foram sendo colocados de lado, algumas necessidades, algumas normas, alguns preceitos de lei foram sendo deixados de lado. Neemias e Esdras são aqueles que vão corrigir aquilo que Malaquias aponta: a negligência, o afastamento dos preceitos de Deus, o pecado, a desobediência, são por Neemias e Esdras também aqui corrigidos. Neemias 13, por exemplo, ele está muito próximo de Malaquias, do texto que temos. Neemias relê a lei e percebe que o povo de Deus estava se esquecendo do preceito do dízimo, de como aquilo era importante. Afinal de contas, o templo estava reconstruído, os levitas passaram mais uma vez a trabalhar no templo e a viver do templo, e precisavam da sua manutenção, do seu mantimento. Daqui de Neemias, de Malaquias, nós já aprendemos esse ensino, que o dízimo e as ofertas são para a manutenção do serviço da casa do Senhor Deus, do templo e daqueles que trabalham do templo, desse trabalho. Por isso que nós vamos falar hoje sobre a prática do dízimo. Num primeiro e segundo momento, nós vamos falar sobre isso aqui na Escritura Sagrada, como isso aconteceu. A prática do dízimo. Você pode anotar, mas ainda hoje à noite o André já pode colocar no site o resumo da mensagem com os textos, vai estar lá para você ver no site, no Facebook. Então esteja atento a isso também. Primeiramente, vamos falar sobre a prática do dízimo no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, apesar do relato lá de Gênesis, de que Abel e Caim ofereceram ao Senhor algo, por exemplo, as primícias, como fez Abel,
o primeiro relato de alguém dar o dízimo está em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Foi Abraão. Abraão, no encontro com o rei Melquisedeque, teve na entrega de uma oferta do seu dízimo, a 10ª parte, 10% de tudo aquilo que Deus havia lhe dado, com o reconhecimento das bênçãos de Deus sobre sua vida, sobre si, num ato espontâneo e voluntário. Encontrou-se com Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, rei e sacerdote, e aqui Abraão foi o primeiro crente então a dar o dízimo, Gênesis 14, versículo 20. Depois nós temos um outro texto que é de Jacó. Jacó, depois de uma grande experiência com Deus, vai guardando isso no seu coração. Jacó, depois de uma grande experiência com Deus, fez um voto ao Senhor. E esse voto incluía: de tudo quanto me concederes, certamente darei o dízimo. Está aí em Gênesis 28, versículos 18 a 22. Ele teve essa experiência, dessa experiência fez um voto ao Senhor. Esse costume que aconteceu em Israel e que acontecia de forma costumeira, passou a ser lei em Levítico. Quando o povo de Israel se juntou como uma só nação, então Moisés deu ao povo a lei. A partir de então, aquilo que era costumeiro, uma regra de costume, foi incorporado à lei. Nós temos Levítico 27, versículo 30, que fala do sustento daqueles que eram da tribo de Levi, que cuidavam do templo, Números 18, 21, e então viviam desse dízimo e das ofertas que eram depositadas na casa do tesouro, conforme o preceito da lei. E também Deuteronômio 14, 28 e 29 fala-nos já que os dízimos e as ofertas também deveriam ser usados para amparar viúvas, órfãos e carentes. Então já há aí uma mudança bem importante, ou uma incorporação bastante importante na ideia do dízimo. Era para a manutenção da casa do Senhor Deus, do templo, daqueles que cuidavam, e era também agora para o cuidado do próprio povo, viúvas, órfãos e carentes. Nós vamos falar sobre Malaquias um pouco mais à frente, nós vamos pular. Provérbios também fala sobre a importância do dízimo e da oferta como entrega espontânea e voluntária. No Novo Testamento, falando um pouquinho sobre o Novo Testamento, no próximo slide, por favor, a palavra dízimo aparece 3 vezes apenas. A palavra dízimo: Mateus 23, 23, Lucas 18, 12 e Hebreus 7. Nessas 3 passagens que falam sobre o dízimo não é tratado como uma exigência legal. Não há uma dessas passagens, por isso há uma discussão muito grande. Alguns dizem: mas o Novo Testamento não fala sobre dízimo. E quando fala aqui, é para corrigir um erro. Então alguns dizem: mas então o dízimo não é uma exigência legal, então beleza, não tem problema nenhum. A verdade é que nós nos equivocamos bastante, porque se o Novo Testamento, para pensar comigo, ele fala da graça maravilhosa e abundante, e estabelece a graça como forma de vida, e não mais o peso da lei, é desnecessário falar da lei. A lei está incorporada à vida. Mais do que isso, Jesus então ele disse várias vezes que ele não veio subrogar, não veio tirar a lei da existência. Ao contrário, ele aplicou, e algumas vezes ele até aumentou o entendimento do que a lei estava dizendo. Por isso, quando o Novo Testamento fala dessa libertação da lei, do estabelecimento da graça, e não estar mais debaixo do jugo da escravidão da lei, ele transforma inclusive o dízimo num meio de graça. Faz com que o dízimo, a entrega do dízimo, seja também estabelecido como uma bênção na vida do cristão. No Novo Testamento, nós temos várias passagens que falam de contribuições em geral. Não fala só de dízimo agora, fala de várias contribuições. Nós lemos, por exemplo, a primeira passagem do culto de hoje, 2 Coríntios, nós vimos lá que o povo dava de si para a obra do Senhor, e isso alegrava o coração do apóstolo Paulo. E falando em Paulo, há uma passagem, se nós tivéssemos tempo, quiséssemos
nos debruçar um pouco mais sobre isso, 1 Coríntios capítulo 16, 2 e 2 Coríntios 9, 7, estabelecem algumas questões interessantes sobre dízimos e ofertas. Ele diz lá que o dízimo deve ser metódico. Ele dizia: no primeiro dia da semana separem os haveres. Depois deve ser pessoal, é responsabilidade pessoal. Depois ele diz que deve ser um ato voluntário, segundo tiver proposto no coração. Deve ser proporcional, segundo, diz lá o texto, a sua prosperidade. Por isso é uma porcentagem. E mais, por fim, deve ser apresentado com alegria. Eu peço a você, por favor, que depois medite nesses 5 pontinhos aqui sobre o dízimo: metódico, pessoal, voluntário, proporcional e apresentado com alegria diante de Deus. Então, no Antigo e no Novo Testamento, nós temos aí passagens que nos ensinam e nos mostram esta prática como prática vigente. E fica aqui algo claro então para nós: se eu e você, que nos reunimos aqui nesta noite, concordamos que a Bíblia é a palavra de Deus, devemos estar atentos sobre este ensino. Em segundo lugar, desejo falar sobre a prática do dízimo como complemento de outras práticas. Preste atenção nisso. A prática do dízimo como complemento de outras práticas. Por que estou dizendo isso? Por causa dos textos do Evangelho. Abra, agora sim, lá em Mateus 23, 23. Por favor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 23. Nós vamos ler esses 2 textos que estão aí: Mateus e Lucas. Mateus 23, 23. Olha só, diz assim o texto: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. O primeiro texto que nós até já lemos, Lucas 18, 12, nós lemos durante a liturgia, ele fala de alguém que se colocava em pé na praça e orava, e em sua oração ele batia no peito e dizia-se dizimista, e apontava para o outro, humilhando. Portanto, ali em Lucas 18, texto que nós já lemos, nós vemos que a prática do dízimo, ela não pode ser uma prática de humilhação, de opressão, de repressão. Não pode ser praticada como uma barganha diante de Deus, no sentido de que a pessoa então se coloca diante de Deus como sendo alguém acima do bem e do mal, e que inclusive é melhor do que o outro porque ele é dizimista e o outro não, finalmente. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas o texto do capítulo 23 de Mateus, por demais interessante. E ele diz lá: ai daqueles que dão o dízimo até demais do que precisariam. O endro, o cominho, a hortelã, talvez pudesse ser alguma coisa que eles nem plantaram, simplesmente colheram de algum lugar, ou algo muito simples, muito pequeno. Jesus está dizendo assim: vocês dão dízimo das pequenas coisas, das mínimas coisas. E Jesus diz: mas vocês estão negligenciando aquelas práticas que são mais importantes. E ele diz que são a prática da justiça, da misericórdia e da fé. Mas eu parei o texto num lugar que eu quis parar de propósito, porque se o texto terminasse aí, alguém poderia dizer: beleza, tá tudo bem, estamos livres então desse negócio do dízimo, porque Jesus Cristo falou assim: você tem que ser misericordioso, você tem que ser justo e tem que ter fé. Mas aí Jesus diz assim: vocês devem fazer estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Então Jesus não anula a prática do dízimo,
ele associa à prática do dízimo, que deve ser cuidada por cada um de nós, por nós, a prática da fé, da misericórdia e da justiça. Então Jesus olha para essa situação e diz que dar o dízimo e negligenciar essas práticas é hipocrisia e legalismo. Vejam que eu disse aqui que Jesus não anula, mas ele inclusive coloca uma carga muito maior. Se pararmos para pensar, ele diz: vocês deviam fazer estas coisas, praticar a fé, a justiça e a misericórdia, sem deixar de fazer aquelas, que é a prática do dízimo. Então Jesus aqui nesse texto diz que o dízimo é um complemento dessas demais práticas. Por isso, quando nós fazemos aqui a marcha da fidelidade, meus irmãos, ou quando nós oramos todos os domingos, associado a isso tudo está uma vida entregue ao Senhor. O coral conversou comigo durante a semana que música cantaria. Eu falei: vamos cantar alguma música que fale da minha vida entregue a Deus. Deus não quer só o meu dízimo, Deus não quer o seu dinheiro. Aliás, alguém vai falar assim: o pastor está precisando de aumento salarial, por isso que ele está falando de dízimo. Eu queria dizer para você que, graças a Deus, na igreja presbiteriana isso não acontece. Meu salário, que não é salário, é côngrua. Eu não tenho vínculo empregatício com a igreja, melhor deixar isso claro. Não está vinculado ao dízimo, está vinculado a um acerto entre o pastor e o conselho da igreja. Se o dízimo for X, o salário é aquele. Se for Y, é aquele salário, com a graça de Deus, que nunca faltou. Então não pense você que eu estou aqui falando do dízimo para algo, para mim. Estou falando de algo para você, de uma bênção para você, de um cuidado que você tem que ter para com Deus. Porque o terceiro ponto que eu quero dizer, o terceiro momento que eu acho importante deixar claro, além de termos visto que o Antigo Testamento e o Novo Testamento falam dessa prática, que Jesus faz com que o dízimo seja um complemento de outras práticas, a Bíblia nos fala e me ensina que a prática do dízimo é uma bênção. Nós devemos encarar a prática do dízimo como bênção. E agora nós vamos voltar os nossos olhos a Malaquias, capítulo 3. Deixo claro aqui algumas coisas. Contribuir com o dízimo e com as ofertas é um dever de todo membro da igreja. Você deve se lembrar, quando você se tornou membro dessa igreja, você disse ao conselho, você aceitou e disse a esta igreja que você estaria pronto para que você pudesse sustentar a igreja com seus dízimos. Se você não se lembra disso, depois eu posso ler para você de novo aquele texto. E quando você foi aqui recebido como membro, você falou sim. Você ficou com medo de vir aqui à frente, mas você disse sim. Promete sustentar esta igreja? Sim. Com suas orações? Sim. Com seu dízimo? Sim. Então é responsabilidade dos membros da igreja sustentar. Mas é responsabilidade, é dever, e é um dever abençoado da parte de Deus. Quando a igreja dispõe de mais recursos, mais pessoas são beneficiadas. Com mais recursos e maiores possibilidades, nós podemos implantar e implementar mais ajuda a missionários. Podemos plantar igrejas, que é o mote agora do momento, plantação de igrejas. Nós podemos assistir mais aos necessitados. Eu fiquei pensando durante a semana como seria uma bênção se nós pudéssemos aqui, hoje a igreja, por exemplo, paga o estacionamento com o seu dízimo, é o seu dízimo que está sendo investido, para você parar o seu carro, paga ali o guarda para ficar andando na rua. Se nós tivéssemos um comprometimento maior dos membros da igreja, daqueles que amam o serviço do Senhor, nós talvez não precisaríamos disso. Fechava aqui o quarteirão, comprava aqui atrás, e pronto, deixa tudo lá. Ora, por que não? Basta que nós sejamos fiéis àquilo que Deus tem feito em nossa vida. Então, a primeira coisa dentro dessa prática como bênção é que a prática do dízimo é bênção para a igreja.
É bênção para a igreja. A igreja pode pensar mais, sonhar mais, pensar numa bela reforma, deixar o templo mais bonito para que nós nos sintamos bem. As coisas podem acontecer, meus irmãos. Basta eu e você estarmos aqui prontos para isso. Por isso que o reverendo Américo Ribeiro, quando fala de dízimo, ele diz assim: a prática do dízimo é contribuição mínima. É o mínimo que o crente faz. Porque o que Deus quer de mim não é só o meu dinheiro, Ele quer a minha vida, Ele quer a minha prática, Ele quer o meu coração, a minha alma no trabalho do Senhor. Os crentes, quando começam a ser fiéis na prática do dízimo, eles se envolvem mais com a igreja. Quando eu dou o meu dízimo, eu quero saber onde o meu dízimo está sendo colocado. Eu quero saber o que está acontecendo, o que o conselho tem como projeto e plano. Quando eu dou o meu dízimo na igreja, sou fiel a isso, eu amo mais a igreja a que eu sirvo para o serviço do Senhor. Então, meus irmãos, é uma bênção. Diz assim o reverendo Américo: exatamente porque quando contribuímos, nos consagramos mais e passamos a ter mais interesse na obra de Deus. Nós não precisaríamos talvez mandar R$300 para um missionário, nós poderíamos mandar mais e abençoar outros mais. A prática do dízimo é bênção para a igreja. Mas olha o texto de Malaquias. Esse texto me ensina que a prática do dízimo é bênção para a minha vida. O texto diz lá, texto duro: roubará o homem a Deus. Roubará o homem a Deus. Todavia, diz o texto, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Texto duro. E aí há um convite: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não abrir sobre vocês as janelas dos céus, e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. O texto nos diz aqui que por causa disso, desta dedicação, desta entrega, versículo 11 diz: por esta causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. Por vossa causa, todas as nações, por esta causa, todas as nações nos chamarão felizes. Irmãos e irmãs, é claro que nós não queremos ensinar você aqui a fazer uma barganha com Deus. Deus é o seguinte: se o Senhor me der, eu vou dar. Acho que isso é barganha. Nós queremos que você faça assim: Deus, é porque o que eu tenho, tudo que tenho, o Senhor me deu, é pouco, é muito, é salário, são 10 salários, porque o Senhor me deu tudo. Senhor, eu estou entregando para o Senhor aquilo, parte daquilo que o Senhor me abençoou. É porque eu posso fazer isso, é que eu te agradeço e entrego disso. Não para. O reverendo Adão Carlos Nascimento, ele afirma categoricamente o seguinte: as maiores bênçãos estão reservadas para quem contribui. Baseado no texto de Malaquias, as maiores bênçãos estão reservadas para aquele que contribui. Por isso, meu irmão e minha irmã, é uma bênção poder trazer o nosso dízimo. É uma bênção ouvir irmãos dizendo assim: pastor, passei por uma situação tão difícil, mas eu não desisti, mantive-me firme no dia do Senhor Deus me abençoou. Eu quero terminar, apesar de ser um risco a gente dar testemunho de coisas pessoais, mas eu quero contar um pouquinho da história da minha vida para você. Me permita, por favor, terminar assim. Em 1989, o Senhor Deus resolveu levar meu pai para junto de si. Eu tinha 11 anos de idade. Minha mãe ficou viúva aos 33 anos com 4 filhos. Eu era o mais velho com 11 e os trigêmeos com 5 anos. Nós tínhamos uma vida que havia uma proposta de melhoria. Quando nasceram os trigêmeos, meu pai começou a trabalhar em 3 hospitais, de manhã, à tarde e à noite, para tentar sustentar. Estava difícil demais. Meu pai era técnico em anestesia, não era médico não, para caso você pense alguma coisa sobre isso. A coisa estava tão difícil que nós fomos lá para o Mato Grosso. Ficamos 1 ano e meio lá meu pai faleceu.
quando nós viemos aqui para Fernandópolis, nós tínhamos um carro, Corcel Belina branco. Vinha eu na frente, voltando aqui para Fernandópolis, e os meus irmãos deitados atrás, com o banco deitado. Naquela época não tinha problema de cadeirinha, deitava no banco e colocava os tripos para dormir lá. E uma casa, que era a casa que nós morávamos. Minha mãe nunca trabalhou, não trabalhava naquele período porque não dava, com 4 filhos. E as coisas ficaram muito difíceis para nós. Tivemos que vender a casa e para comprar uma casa em Fernandópolis, e os valores não iam muito bem. A casa que minha mãe mora até hoje lá em Fernandópolis, e tínhamos a expectativa de vir a tal da pensão, né? Essa pensão é uma coisa, quando chegou foi uma decepção, muito pouco. E eu me lembro que minha mãe chegou para mim e disse assim, eu tinha 12 anos, eu era Julinho, você vai ter que estudar à noite e trabalhar de dia, porque eu não estou dando conta, as coisas estão muito difíceis aqui em casa. Eu fiquei desesperado, porque eu queria estudar, eu sempre gostei de estudar desde moleque. Falei, mãe, pelo amor de Deus, não tem outra alternativa? Então a alternativa encontrada foi a seguinte, minha mãe disse, você então faz assim, eu vou fazer um curso de cabeleireira, que uma amiga me convidou, só que eu vou ter que trabalhar aqui em casa, eu vou ter que ensinar você a cuidar da casa, lavar, cozinhar, cuidar dos seus irmãos, mandar para a escola e você vai ter que se virar aí. Falei, mãe, beleza, fechou, vai me ensinar a cozinhar? Maravilha. Com 13 anos eu já mandava bem na cozinha. Minha mãe me ensinou a cuidar da casa, mandava meus irmãos para a escola, e eu tirava as melhores notas da escola, porque ai de mim se chegasse com um C menos em casa. Tem que ser daí para cima, minha mãe cobrava muito. Minha mãe começou a trabalhar. A primeira freguesa que ela lavou o cabelo, minha mãe falou assim para ela, você me desculpe, eu não tenho onde lavar o seu cabelo, senão no tanque de lavar roupa. A água lá em Fernandópolis sai quentinha da torneira, então não tem problema. A mulher, eu lembro como se fosse hoje, agachou assim no tanque e minha mãe começou a lavar o cabelo dela lá. Foi a primeira freguesa que minha mãe teve lá em casa. Quando ela entrou em casa naquele dia que a freguesa pagou, ela disse assim, Juninho, senta aqui, nós recebemos o primeiro salário, 10% é do Senhor Deus, é o nosso dízimo. E ela abriu, tinha assim em casa um armário de alvenaria, eu lembro como hoje, e tinha uma tábua que ficava naquele armário de alvenaria, coberto com um paninho. Ali ela ergueu o paninho e colocou 10% daquilo que entrou naquele dia de serviço, ali debaixo daquele paninho. Eu brincava que era um dinheiro imexível. Meus irmãos, todos os dias, minha mãe saía do salãozinho dela, do dinheiro do dia, e tirava o dízimo. Tirava o dízimo daquilo. Meus irmãos, por que eu estou contando isso? Porque jamais faltou na minha casa o que comer, o que beber e o que vestir. Jamais faltou na minha casa a alegria de poder servir ao Senhor. Claro, a gente comia um pedaço de carne no almoço e na janta. Tinha a roupinha de ver o Senhor Deus no domingo e a roupinha de ir para a escola. Tinha ali algumas coisas que nós não tínhamos regalia, que os outros tinham. Mas irmãos, a coisa mais gostosa que tinha era eu não trabalhava, mas era poder ver que a minha mãe estava colocando lá o dízimo dela e que eu estava fazendo parte daquele dízimo. O primeiro salário que eu recebi foi aqui desta igreja como seminarista, porque eu não trabalhei finalmente, eu estudei mesmo. Vou estudar virou pastor, né? Fazer o quê? Tem umas coisas meio malucas da vida. Mas eu me lembro que eu ganhei aqui na igreja R$280, que era o salário do seminarista naquela época. Era R$280. Meus irmãos, que alegria no meu coração de separar R$28 e dizer assim, Senhor, esse é o meu dízimo. O meu dízimo. Nós tínhamos conta para pagar lá em casa? Assim.
O Senhor Deus abençoou a nossa vida, meus irmãos, tão grandemente. E eu não tenho dúvida de dizer para você, não tenho dúvida no meu coração, de dizer para você que isso tudo aconteceu também porque minha mãe me ensinou a ser fiel no dízimo. Hoje, eu não tenho grandes coisas, mas eu tenho mais do que eu preciso. Deus me abençoou de tamanha forma que eu tenho coisas que jamais sonhava em ter. Não é nem só em bens, no meu lar, com esposa, filhos, com a igreja, irmãos com quem eu posso servir ao Senhor. E querido, isso é bênção de Deus escrita aqui em Malaquias, possível para quem for fiel e reconhecer que Deus é o Senhor de tudo, e Ele nos abençoa com tudo que temos, e pede de nós que consagremos a Ele 10% daquilo que Ele nos dá para a obra do Senhor, para a obra missionária, e para que nós nos envolvamos mais com isso. Querido irmão, peço desculpas por me emocionar tanto aqui, mas é porque eu quero dizer que isso se torna tão natural na vida da gente, tão natural, e isso não dá peso nenhum de você dizer assim: Senhor Deus, no dia de hoje, eu olho para a minha vida, para a minha carteira, para a minha conta bancária, para a minha casa, e eu não vejo saída, Senhor. Porque várias vezes minha mãe falou: olha, eu não sei como que vai ser esse mês. O coração da gente, por mais que tenha fé, você olha tudo para aquilo e fala assim: não sei como é que vai ser. Várias vezes. Uma vez, eu sou meio bravo, né? E minha mãe também, italianada, já viu. Minha mãe sempre muito dura. E ela precisava ser dura. Um dia eu briguei com ela: tem que a senhora é dura, a senhora não dá amor, não sei o que. Falei um monte lá em casa. Ela me quebrou aquele dia, me virou do avesso, falou assim: você não via as vezes que eu chorava no travesseiro de casa, para vocês não verem o meu choro, porque eu, no meu coração, não sabia como ia ser aquele mês, e precisava ser dura com vocês. Irmãos, não tenha dúvidas no seu coração da importância que isso existe, não para mim, mas para você mesmo. Para você mesmo. Quando você trouxer o seu dízimo e separar o seu dízimo, e separar desta bênção que Deus está te dando, não tenha receio no seu coração de crer que o Senhor Deus está abençoando você tão grandemente, e que Ele irá abençoar tão grandemente, e você vai fazer isso com mais e maior alegria. Eu espero em Cristo que você não se sinta oprimido com essa palavra, você não se sinta obrigado a nada, porque a voluntariedade continua, a espontaneidade continua, e Deus continua dizendo a mesma palavra para cada um de nós. Eu espero em Cristo que isso seja um estímulo para você entender que Deus quer derramar sobre você e sobre sua vida bênção sem medida, bênção sem medida. Feche seus olhos. Nós vamos nos preparar para entregar agora o nosso dízimo. Se você não veio preparado, não tem problema. Não tem problema nenhum, na verdade. Se você está aqui pronto para trazer o seu dízimo, faça isso com alegria de coração, sabendo que o Senhor Deus está aqui. Mas eu te convido a fechar os seus olhos e orar ao Senhor, e dedicar a Ele não o seu dízimo, dedicar a Ele a sua vida. E a partir daí você terá um encontro com Deus, uma confirmação de tudo aquilo que Ele quer fazer, Ele está fazendo na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus,
O Senhor conhece o nosso coração, Senhor, como ninguém. Por mais que eu conheça alguns irmãos aqui, aquilo que está lá no coração, Deus, os problemas, as lutas, as dúvidas, as incertezas, é o Senhor quem conhece. Por isso, ó Deus, nesse ponto, a minha oração é para que o Senhor trabalhe no coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Para que, ó Deus, o Senhor tire as dúvidas, tire, ó Deus, as incertezas, para que o Senhor trate o coração desta pessoa e faça com que ela tenha certeza da tua provisão maravilhosa, de que o Senhor não desampara os teus, de que o Senhor está dando a nós a oportunidade de nos dedicar mais ao Senhor, com interesse de coração, dedicar todo o nosso ser ao Senhor. Trata, portanto, ó Deus, com a ação do teu Santo Espírito. Ó Deus, aqueles que nos visitam hoje, que o Senhor também faça com que esta mensagem seja compreendida, inteligível, ó Deus. E permita, ó Pai, que estes irmãos entendam a bênção que está oferecida àqueles que se dedicam por inteiro ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, a nós que somos membros desta igreja, que o Senhor mova o nosso coração por amor maior pelo trabalho do Senhor. Deus, um trabalho falho, o Senhor sabe disso. Trabalho feito por homens e mulheres que podem ter as suas falhas, mas Deus não permita que nós vinculemos a nossa fé, vinculemos a nossa responsabilidade, o nosso dever ao trabalho daqueles que estão trabalhando aqui. Não permita isso, Deus. Permite antes, Pai, que nós sejamos fiéis e que, ó Deus, nós possamos ver as bênçãos do Senhor sendo derramadas na nossa vida de forma, ó Deus, maravilhosa e ímpar. Ó Pai, que esta palavra que lemos aqui em Malaquias: provai o ministro, diz o Senhor, se não derramar sobre vós bênção sem medida. Ó Deus, que esta palavra possa mover o nosso coração para uma entrega maior e constante diante do Senhor. Ó Deus, nós desejamos, Pai, ardentemente receber do Senhor bênçãos tais, bênçãos, ó Deus, de tranquilidade no coração, bênção, Pai, de libertação da escravidão, da depressão, a bênção, ó Deus, de nos vermos livres do pânico, do medo, da angústia, a bênção, ó Deus, de nos vermos livres das opressões do mundo, a bênção, Pai, de termos nossa vida financeira em ordem. Oh Deus, ajuda-nos, ensina-nos para a glória do teu nome. E agora, Deus, vamos trazer à frente nossos dízimos e ofertas. Não permitas, ó Deus, que o façamos sem grande alegria no coração. Não permita, ó Deus, que o façamos sem observar as práticas ensinadas por teu Filho Jesus: a justiça, a misericórdia e a fé. Não permitas, ó Deus bendito, que façamos desse momento um momento de opressão e de comparações, porque, ó Deus, o nosso olhar está todo voltado para o Senhor. Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Coloquemos em pé, irmãos e irmãs. Os diáconos virão à frente. Nós vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Deixa eu só falar mais uma coisinha. Eu não sei se alguém já observou isso. Se observou, muito que bem. Se não observou, perceba. Mas nós, pastores, nós não trazemos o nosso dízimo aqui no papelzinho, porque há um acordo entre mim, o reverendo Ailton, com o conselho da igreja, que o nosso dízimo não precisa ser nem entregue para a gente. O conselho já nos paga a côngrua já com um desconto do dízimo, e isso para a gente é bastante tranquilo. Então, não sei se alguém já observou isso. O pastor fala do dízimo, mas ele mesmo não leva lá o dízimo. Pois é, meu, isso é tranquilo para a gente, porque há esse acordo. No mês passado, eu tive uma alegria muito grande. Eu trouxe meu dízimo aqui de um outro trabalho meu, de um serviço de fora da igreja. Eu trouxe aqui, com a graça de Deus e com muita alegria. Então, meus queridos, enquanto cantamos o hino número 32, por favor, com alegria, cantemos.
entendemos que o nosso Deus é um Deus fiel. E você tem a graça de poder dedicar a sua vida, o seu ser ao Pai Eterno, enquanto também trazemos nossos dízimos e ofertas. Senhor Deus, ser com aqueles que não puderam, que não vão poder durante esse mês, dedicar o seu dízimo ao Senhor, porque não receberam nada. Deus, que esta igreja esteja atenta a isso, para abençoar aqueles órfãos, viúvas e carentes desta igreja, que não têm condições de trazer o seu dízimo. Faça, ó Deus, com que esta bênção que pudemos fazer aqui hoje, de entregar o nosso dízimo, seja bênção também para estes irmãos. Deus, em nome de Jesus, sei com estes irmãos que hoje trouxeram o seu dízimo e que trarão durante este mês, ou que já trouxeram durante o mês. Derrama sobre eles, ó Deus, sobre cada um de nós, bênção sem medida. Não permitas, ó Deus, que falte nada no lar desse teu filho, dessa tua filha, para honra e glória do teu nome, ó Deus. Que o Senhor nos permita, ó Deus, viver a nossa vida e entregar a nossa vida por completo ao Senhor.
Que o nosso coração pulse de amor por esta igreja, pelo serviço desta igreja, pelas obras do Senhor nesta igreja, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, aqueles que estarão administrando esse dia. Tesouraria da igreja, o conselho da igreja, a junta diaconal, as sociedades internas. Senhor Deus, com os missionários que vão ser abençoados com um pouquinho disso aqui, que é abundante no nosso lar e que muitas vezes para eles é tão escasso. Olha, ó Deus, para aqueles que estão carentes da Tua presença maravilhosa. Ó Deus, em nome de Jesus, esta é a nossa oração hoje, no nome de hoje, que dedicamos ao Senhor, em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje, aqui e agora e para todo sempre. Amém.